Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando para deixar-vos mais um estudo bíblico. Hoje eu convido vocês a estudarmos o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando, na verdade, o livro de Apocalipse. Hoje eu quero comentar o versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse. A terceira carta à igreja de Pérgamo. Do versículo 12 até o versículo 17, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem as coisas sacrificadas a ídolo e se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Muito bem, amados, diletos irmãos. Carta para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava localizado como vizinho do próprio inferno. Os cristãos de Pérgamo eram vizinho do próprio diabo. Hoje eu convido vocês a analisarmos esta passagem com bastante cuidado. Nós temos que ter bastante cuidado ao comentarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é real e eficaz. E as cartas escritas, ela é escrita para cada igreja, mas também é escrita para a igreja da atualidade. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Então, uma carta escrita para um líder, para alguém que exercia liderança. Eu já vos disse que quando a Bíblia se refere ao anjo, geralmente está se referindo para alguém que exerce autoridade. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade na época de muita importância. Esta cidade era um importante centro político e religioso. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, a cidade de Pérgamo, portanto, era uma cidade muito próspera e era muito importante.
era a principal sede da província da Ásia. Essa cidade era voltado ao culto ao imperador romano. Ou seja, em Pérgamo, o imperador romano recebia título de Vossa Santidade, ou seja, alguém santo. Havia uma mistura de política e de religião. Havia um ambiente bastante difícil, um ambiente perigoso para a igreja, pois as pessoas eram forçadas a adorar o imperador, o que implica em uma submissão espiritual. E para essa igreja, Cristo é representado como aquele que tem a espada afiada dos dois lados. Na verdade, Cristo se mostra como aquele que detém toda a autoridade e poder. A igreja de Pérgamo recebe algum elogio. Ela é elogiada por ter permanecido na fé, apesar da forte perseguição. Apesar de haver uma perseguição religiosa, apesar do risco de sofrer o martírio ou serem mortos. Mesmo assim, essa igreja é admoestada por deixar-se influenciar por falso mestre que buscava favores do governo. Novamente aqui é citado os nicolaítas. Nicolaítas provavelmente eram aqueles que estavam muito interessados em riqueza da própria igreja. É semelhante aos pregadores modernos que só pensa nos seus bolsos, só pensa em dinheiro. Parece que desde o início havia essa influência voltado à riqueza. E por outro lado, esses nicolaítas eles estavam em busca de riqueza. Por isso, eles consentiam com a prática pagã e até mesmo haver a imoralidade sexual. Não é diferente do tempo de hoje, amados. Eu fico preocupado quando eu vejo dentro da igreja os líderes colocando adolescentes seminua dançando diante do altar para chamar a atenção. É chamado aquele de equipe de dança ou equipe de fazer coreografia dentro da igreja. E parece que isso já havia dentro da igreja em Pérgamo. Havia uma imoralidade sexual. Então, em vez de questionar e rejeitar essa conduta, também eles seguiam a doutrina de Balaão. Balaão, ele foi um profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar Israel, mas não conseguiu amaldiçoar Israel porque Deus não permitiu. Então Balaão instruiu a Balaque a colocar no meio do povo de Israel, prostituta, para que ela seduzisse os homens e assim ele se contaminasse e fosse derrotado. Parece que também dentro da igreja de Pérgamo havia essa doutrina. Isso significa que o estilo de vida de alguns cristãos não correspondia com suas crenças e valores cristãos. Mesmo que apenas poucas pessoas fossem culpadas dessa conduta, nós vemos que toda a igreja é advertida e chamada ao arrependimento, para que assim eles viessem sobreviverem dignamente. Hoje precisamos, amados, urgentemente de discernimento,
dependemos do Espírito Santo para discernirmos aquilo que é certo daquilo que é errado. Vivemos num mundo onde enfrentamos os desafios, onde este mundo ele está corrompido, contaminado, e somos constantemente desafiados em meio a uma diversidade cultural. O Senhor Jesus diz: os que conseguirem a vitória, rejeitando o ensino do falso mestre, permanecendo fiel, tendo uma vida cristã, uma conduta cristã, essas pessoas serão bem-vindas ao banquete messiânico ou à boda do Cordeiro. Irão participar das bodas do Cordeiro. Aqui nós vemos que também existe um nome novo. O nome escrito e registrado por aquele que deu a vida como o cartão de convite para que nós pudéssemos entrar nessa festa. Esse convite é como uma senha secreta de acesso ao Pai. Esse convite é uma garantia de identidade inviolável. Algo que faz muito sentido em nossa época cheia de manipulações. Hoje, existem muitos cristãos que são enganados por tanta corrupção que existe no mundo. Existe uma manipulações psicológica. Existe, na atualidade, amados, invasões de privacidade. Há poucos dias eu perdi o meu próprio Facebook, porque invadiram o meu Facebook. É uma invasão de privacidade. E o Facebook não pode fazer nada por mim, simplesmente me removeu. Existe uma fragmentação psíquica neste mundo que vivemos, amados. E Cristo assim nos faz compreendermos que hoje somos realmente novas criaturas. O versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiel e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem o ensinamento dos nicolaítas. Arrependa-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca. Lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo. Um nome novo. Então, amados, nós vemos que a igreja de Pérgamo, ele era vizinho do próprio inferno. A igreja de Pérgamo estava habitando onde havia um trono consagrado a Satanás.
Na igreja de Esmirna havia uma sinagoga de Satanás. Agora, na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, estava um trono consagrado a Satanás. E foi provavelmente por ordem vindo desse trono que Antipas, o fiel testemunho de Cristo, foi morto, foi sacrificado, foi martirizado. O próprio Jesus diz que Antipas, seu fiel testemunho, foi morto. Foi morto por ordem vindo do trono de Satanás. Então, amados, é momento de nós analisarmos. Precisamos ter a nossa vida alicerçada mediante a palavra de Deus. Aqueles que vencer, eles vão comer do maná escondido. Vão receber um novo nome, uma pedrinha branca com um novo nome. Como eu já vos disse, esse novo nome é como uma senha secreta que nos dá acesso ao trono de Deus, que nos leva e aproxima ao trono de Deus, que nos faz termos direito de comer do maná escondido, ou seja, participar das bodas do Cordeiro de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. É uma grande satisfação comentar cada versículo da palavra de Deus, trazendo uma claridade, ou seja, um esclarecimento daquilo que o Jesus tem esperado de cada um de nós. Vamos continuar essa batalha de fé em fé, prosseguindo, renunciando o pecado, renunciando a iniquidade, não aceitando os falsos ensinos. Na igreja fulano de tal, a igreja faz isso, é uma igreja próspera. Continua usando a palavra de Deus. Não introduza dentro da tua igreja falsos ensinos. Não introduza dentro da tua igreja a imoralidade. Não faça aliança com o mundo. Não aceite que a corrupção penetre dentro da tua alma. Viva uma vida simples, mas alicerçado na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Amanhã, se for possível, voltarei comentando a quarta carta. Que Deus vos abençoe, amados. Amém e amém.